Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Eu sou o Alexandre Amorim, sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo para concursos públicos já há 11 anos. E hoje eu quero aproveitar o pronunciamento que foi feito ontem, no dia 24 de março de 2020, em rede nacional pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, onde ele deu as impressões dele sobre a pandemia que está acontecendo, né, sobre a economia e tudo mais, tá? Então isso não é um vídeo com viés ideológico político, a ideia aqui não é criticar ou elogiar o presidente, falar se a decisão dele está acertada ou errada, mas é tratar de um tema interessante aqui, porque atualmente os concursos públicos estão suspensos, mas quando voltar eles vão voltar com carga total. Então, especialmente em relação àqueles concursos que ainda não têm edital aberto, eles vão se aproveitar de todos os temas que estão acontecendo agora para fazer perguntas em provas. Bancas adoram pegar esses temas atuais e de algum modo colocar, seja questão objetiva ou discursiva, nas provas, tá? Então pense o seguinte, logo depois que o Jair Bolsonaro ele fez o pronunciamento dele, houve duras críticas que foram tecidas especialmente pelos presidentes da Câmara e do Senado, tá? E o que tem a ver a Câmara e o Senado com isso? Olha só que tema legal que pode cair tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo, que é o tema do princípio da separação dos poderes e o controle dos atos da administração pública, tá? Então veja o seguinte, o princípio da separação dos poderes hoje está na Constituição Federal no artigo 2º, que diz pra gente que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tudo bem. Só que esse princípio da separação dos poderes, aí trazendo até para a questão discursiva, fazendo um breve histórico, ele foi idealizado inicialmente por Aristóteles no século VI a.C. Tá? Aristóteles não defendia que esses poderes deveriam ser exercidos de maneira separada, por órgãos independentes e separados. Tá? Aristóteles, no máximo, ele mapeou essas funções. Ele identificou que todo líder de uma nação, todo soberano, ou seja lá o que for, todo estado, ele tinha basicamente três funções elementares, tá? Tinha a função ali de legislar, a função de fazer as regras, tinha a função de aplicar as normas, que é a função administrativa, executiva, e também a função de dirimir conflitos, né, de resolver problemas, que seria a função julgadora, ou a função do poder judiciário, né, nos dias de hoje. Bom, e foi isso que Aristóteles fez. Isso perdurou por 2 milênios, tá? Basicamente essa ideia não mudou, essas funções ficaram nas mãos da mesma pessoa por basicamente 2.000 anos, com exceção da Inglaterra, no século XII, né, que fez um certo controle com o parlamento, mas é uma exceçãozinha, mas basicamente por 2.000 anos isso ficou assim, tá? De modo que logo depois da Revolução Francesa, né, muito tempo depois da Revolução Francesa, Montesquieu ele retoma as ideias de Aristóteles, e aí ele fala assim, olha, não, essas funções elas existem, tudo bem, mas elas precisam ficar nas mãos de pessoas, né, de órgãos diferentes, caso contrário, isso vai levar a arbítrios, né, muito poder concentrado nas mãos de alguém, fatalmente acaba podendo levar a arbítrios, tá? Então ele queria exatamente dividir. Essa ideia de Montesquieu foi tão difundida, ficou tão forte no constitucionalismo mundial, que a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão vai dizer no artigo 16 que qualquer Constituição que não tenha o princípio da separação dos poderes trazido ali não é uma Constituição de verdade, né? Pra você ter uma ideia. Então, assim, essa ideia básica, pelo princípio da separação dos poderes, né, e falando do artigo 2º da Constituição Federal, nós temos que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e o judiciário, tá? Agora, é engraçado, né, você falar que algo é independente e harmônico, né? Por quê? Porque independência da ideia de uma coisa dissociada, de algo separado, e harmonia da ideia de uma coisa entrelaçada, de algo que coexiste, né? Então, a ideia básica desse sistema de freios e contrapesos, né, ou checks and balances, como ficou conhecido também, é que cada função do Estado, cada poder do Estado vai ter a sua função específica, e aí reside a independência, né? Então o executivo ele vai administrar, o judiciário vai julgar, o legislativo vai legislar e fiscalizar, e esse é um ponto que daqui a pouco a gente já vai chegar, bom? Mas também cada poder pode fazer um pouquinho do que normalmente só o outro faria, e aí reside a harmonia, né? Não há uma separação rígida das funções entre os poderes, bom? E aí de modo que o poder legislativo, né, ele faz um pouquinho, por exemplo, né, do executivo, tá? Quando ele tem quando ele faz uma licitação, por exemplo, né, para comprar mesas, cadeiras, computadores, né, já que licitação é aquisição de materiais, a aquisição de materiais é uma coisa bem administrativa, né? Nós temos ali o judiciário dando uma legislada quando faz seu regimento interno, já que o regimento interno traz as regras
internas do tribunal, né? Nós temos o executivo dando uma legislada, né? Quando você vê medida provisória, e esse é um tema aí de um próximo vídeo aí, né? Comenta aí para mim, compartilha aí se você quer que a gente fale de medida provisória, especialmente porque o presidente está editando várias medidas provisórias por conta da pandemia, então esse é um tema também que pode vir a aparecer para você na prova. Bom, fica a dica aí. Então, assim, várias outras funções, né? Tem também o executivo dando uma de judiciário quando você vê processo administrativo, tem o judiciário dando uma de executivo quando faz concurso público e por aí vai, tá? Então tem vários exemplos de como que um poder às vezes faz um pouquinho do que normalmente só o outro faria. E aí reside a harmonia, tá? A divisão não é estanque. Tudo bem, mas e daí? Daí que tem um ponto que chama a atenção, tá? Que é o seguinte: o presidente da República é o chefe máximo da nação, beleza, ele é o chefe máximo do Poder Executivo Federal, ok. Agora, ele pode ser controlado, né? As decisões que ele toma têm eficácia, as decisões que ele toma têm poder, têm autonomia, tá? Até que ponto o presidente da República, ao tomar uma decisão, a palavra dele deve ser sacramentada e ponto final e acabou, né? Olha só, como a gente vive no Estado constitucional, né, o poder do Estado ele é limitado pela Constituição. Então todo mundo deve seguir o que a Constituição fala, inclusive o presidente da República. Aliás, essa foi uma pergunta que há alguns anos um aluno me fez. Né? Ele perguntou para mim assim: professor, o presidente da República também se sujeita à Constituição Federal? E aí eu fiquei triste, preocupado, né? Que eu pensei assim: meu Deus do céu, né? Então, essa pessoa está perguntando isso, ela deve estar achando, né? Deve estar vendo o país como uma tirania só, né? E a resposta é que sim, claro, né? Um Estado constitucional é exatamente isso, tá? Um Estado democrático de direito, todo mundo se limita à Constituição Federal, inclusive o seu chefe máximo. E a Constituição Federal, dentro desse sistema de freios e contrapesos, do princípio da separação dos poderes, ele pensou exatamente isso. Ele falou assim: olha, o Poder Executivo vai tomar suas decisões, mas pode ser controlado de diversas formas. Pode e deve ser controlado de diversas formas. Aí eu já começo a sair e fazer a transição e a conexão do princípio da separação dos poderes para o controle da administração pública, tá? Que é um tema que não é codificado em lugar nenhum, que aliás, né, abrindo parênteses, o próprio direito administrativo é uma matéria órfã, né, porque não existe um código administrativo, né, mas vamos lá, fecha parênteses. Então, já no controle da administração pública, o que é isso? O controle da administração pública são todas as ferramentas, são todos os mecanismos que o direito constitucional e que as leis nos dão para que a gente possa, então, fazer exatamente a fiscalização do que a administração pública está realizando. Claro, na verdade, existem formas de controle em todos os poderes, tanto no legislativo, quanto no executivo, tanto também no judiciário, mas especialmente aqui a tônica nossa, né, aqui é falar da forma de controle dos poderes em relação ao poder executivo, e mais exatamente da forma de controle do legislativo sobre o executivo, já que, né, os presidentes das casas legislativas federais, né, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, criticaram o Bolsonaro. Então, assim, qual é a conexão disso? Né? Sempre, a gente não está perdendo o fio da meada aqui. A Constituição Federal, aliás, a legislação e a Constituição Federal nossa, brasileiras, né, trazem para nós alguns mecanismos de controle. Tá? Então, uma primeira forma de controle que existe, tá, é o controle popular. O controle popular é aquele que, como o nome já indica, é o exercido pelo povo, pelos administrados em relação à administração pública. Tá? Existem várias formas disso acontecer. Uma delas, por exemplo, né, famosa, é a ação popular. O artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, fala da ação popular, que é uma garantia fundamental, e diz que qualquer cidadão pode propor, né, a ação popular para proteger aí meio ambiente, moralidade administrativa, para proteger patrimônio histórico-cultural, patrimônio público e tudo mais. Ou seja, direitos difusos, né, direitos coletivos, direitos transindividuais, né, que transcendem a mera individualidade. Né? De modo, então, que a ação popular é uma grande ferramenta, né, é uma grande forma, é uma forma bem expressiva e prevista na Constituição Federal, onde o povo pode controlar os atos do Poder Executivo. Então, por exemplo, recentemente um advogado entrou com uma ação popular contra a China, né? Eu não li a ação, eu não sei exatamente como que foi construída, mas imagino que ele foi pelo viés do meio ambiente. Ele deve ter dito que a China, ao espalhar o vírus, ou não sei a opinião dele, tá? Não li a ação. Ou ao dizer ali que se omitiu durante muito tempo e com isso acabou não evitando que a propagação do vírus e tal, prejudicou o meio ambiente, talvez tenha dito isso. E com isso merece ser aplicada uma multa sobre a China, talvez seja algo nesse sentido, tá? Não sei, não li a ação. Então o fato a ação popular é uma forma de controle popular sobre os atos do Poder Executivo.
Existe também a forma de controle interno, que é uma segunda forma de controlar, e que a própria Constituição Federal, no artigo 74, dá uma lida aí no artigo 74 da Constituição Federal, que ele é importante para concurso, tá? Ele fala que cada poder vai ter seus sistemas de controle interno, tá? E esses controles, inclusive, eles têm que ser integrados. Então, o Legislativo, Executivo e Judiciário terão sistemas integrados de controle interno. Então, por exemplo, o próprio Poder Executivo ele tem controles internos, tá? Então, dos mais simples aos mais complexos, né? Quando o chefe ele revisa o trabalho do subordinado, isso não deixa de ser uma forma de controle do ato administrativo, né? As controladorias também, ou as secretarias de controle e transparência também são uma excelente forma de controle, né? Aí já são controle realizado por órgãos especializados. Tem também uma terceira forma de controle também, que é aquela que a administração direta faz sobre a indireta, através da tutela, né, ou da supervisão ministerial, né, que é quando a administração direta, não havendo uma relação de hierarquia e de subordinação, né, com a indireta, mas mantém ali um olhar, né, não deixa o negócio correr solto. Agora, uma terceira forma de controle que realmente chama atenção aqui é o controle externo, tá? No controle externo, outros poderes podem controlar o poder executivo. Bom, então, por exemplo, o Poder Judiciário pode controlar atos do Poder Executivo. Tá? Uma forma clássica de você pensar isso está até na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, e também tem, né, em leis específicas, é a anulação de atos administrativos. Né? Então, se provocado, o Poder Judiciário ele pode anular um ato do Executivo se esse ato estiver ilegal, tá? Se o ato estiver eivado de vício de ilegalidade. Bom, uma outra forma de controle também muito famosa são os tribunais de contas. Tá? A Constituição Federal fala do Tribunal de Contas da União, mas claro que por simetria se aplica também a dos estados e a dos municípios onde houver, né? Não é todo município que tem, são poucos municípios. Tá? Então, os tribunais de contas eles não fazem parte do Poder Legislativo, mas eles são órgãos auxiliares do Poder Legislativo e eles tomam contas, eles fiscalizam o que o Poder Executivo faz. Tá? Aliás, uma dica... em relação ao chefe do Poder Executivo, o Tribunal de Contas ele não julga as contas dele. Tá? Quem julga as contas do chefe máximo do Executivo, no caso o Presidente da República, por exemplo, é o Congresso Nacional. Bom, o que o Tribunal de Contas faz no máximo é fazer um parecer prévio. Ele edita um parecer prévio que vai ser enviado ao Congresso, mas é o Congresso que julga as contas do presidente. E aí, já falando de Congresso, tá aí uma excelente forma de controle feita pelo Congresso Nacional. Então, o que tem a ver o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre em relação ao Jair Bolsonaro com o pronunciamento dele? Tá? O artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal. O artigo 49 fala das competências do Congresso e o inciso 10 ele é um inciso que vai dizer aí de maneira bem genérica que o Congresso Nacional ele tem o poder de fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. Tá? Vale a pena uma leitura do 49 e 10. Claro, quando a Constituição Federal diz isso, a gente não pode esquecer do princípio da separação dos poderes também, né? Tem que ser feita uma interpretação sistemática, de modo a lembrar que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, ele vai fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, mas claro, também o Poder Executivo tem ali sua autonomia também enquanto poder. Mas o fato né, existem vários mecanismos de controle. Um mecanismo de controle importante, para citar um exemplo do Legislativo sobre o Executivo, é em relação às medidas provisórias. Né? Um tema aí que, como eu disse, eu estou com vontade de fazer um videozinho, já que o Bolsonaro editou várias, tá? E as medidas provisórias, diz o artigo 62 da Constituição Federal, que elas têm força de lei e devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, além de análise de aspectos materiais, em relação aos aspectos formais, vai verificar se realmente essa medida provisória ela é relevante e urgente. Tá? Então, assim, é uma forma de controle também, né? Se a medida provisória não for tida, quando não for reputada relevante e urgente pelo Congresso, o que ela diz não vai ser nem mesmo apreciado. Então é uma forma que o Congresso tem de controlar os atos do Poder Executivo. Então olha só, dei várias dicas aí para você, vários artigos que você precisa ler, tá bom? Claro, em outros vídeos a gente pode aprofundar mais, mas eu quis fazer um vídeo um pouco mais objetivo e direto, mas aí, um tema excelente para cair na sua prova objetiva, um tema excelente para cair na sua prova discursiva, tá? Essa relação entre o legislativo e o executivo, levando em consideração o pronunciamento do Bolsonaro e as críticas que o Poder Legislativo teceu em relação a isso, beleza? No mais, fique aí muito bem, excelentes estudos para vocês, tá? Continue estudando, a suspensão dos concursos públicos é temporária, quando vier tudo, vai vir tudo junto, tá? Então não deixe de estudar. Eu sou Alexandre Amorim, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!